Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Cansei de aceitar alguns comentários relativos ao futebol e decidi mudar a forma de interpretar a opinião de grande parte dos jornalistas e influenciadores amestrados pelos donos das mídias sustentadas por nossos impostos, distribuídos pelo grande irmão dentro do projeto Cala a Boca. Isso faz parte da cultura woke, ativista e paranoica, que inclusive classifica como ofensivas e inconcebíveis piadas que até pouco tempo atrás eram consideradas normais. Os defensores dessa cultura classificam como crime comédias ou textos humorísticos que sempre nos fizeram rir. Atualmente, as pessoas têm medo de repetir falas engraçadas ou reagir com sorrisos a conteúdos sarcásticos, com receio de serem perseguidas ou processadas. Palavras como careca, anão, feio, preto, branquelo, magrelo, gordinho e mais tudo que se relaciona à preferência sexual, exceto hétero, passaram a ser evitadas com medo de retaliação. Tudo isso tomou uma maior dimensão a partir do momento em que tentaram meter em nossas cabeças que o governo tem a obrigação de nos proteger de tudo e de todos, como se fôssemos pobres coitados à mercê dos malvadões. E você sabe de quem eles estão falando, certo? Até num campo de futebol, as pessoas têm que se policiar para não cair nas mãos da polícia do pensamento. E tudo isso é amplificado com a fiscalização do governo e com a cumplicidade da mídia que há muito tempo vem trabalhando como serviçal do regime. E isso não acontece só aqui. Faz parte de um projeto global, a ponto de um presidente da Conmebol ser fuzilado pela imprensa porque disse que uma competição sul-americana sem o Brasil seria como o Tarzan sem a Chita. Daí surge novamente a tal da cultura woke, que acha que comparar o Brasil à Chita seria ofender o país, porque a Chita era um chimpanzé. Independentemente da interpretação que se faça, e eu convivo tranquilamente com qualquer uma, e mesmo sabendo que somos uma mistura de raças cercados por países de língua espanhola, eu, na minha infância, acreditava que a Chita era mais inteligente que o musculoso Tarzan. Aliás, apesar de ter sido apelidado por seus semelhantes de Homem-Macaco, ele nunca foi defendido por uma ONG. Talvez porque fosse branco, sei lá. Outra coisa típica dessa cultura estranha e agressiva foi o que ocorreu na coletiva do Verratti, terça-feira, 18 de março, no CT do Vasco, quando ele enfrentou um jornalista que havia afirmado ano passado que ele estaria dificultando sua renovação salarial porque queria mais grana. O Verratti negou e chamou o jornalista da empresa de mentiroso. Coube ao braço poderoso da mídia defender o jornalista e ao jogador sustentar sua palavra, o que resultou no dito pelo não dito. Quanto ao Vasco, a instituição não emitiu opinião, com receio de melindrar os meios de comunicação responsáveis por divulgar notícias boas ou ruins sobre o clube. Por isso, não me canso de dizer que os principais inimigos do Vasco são os jornalistas e os cartolas sanguessugas. Tudo farinha do mesmo saco. Para a imprensa, basta adicionar o chavão conforme me confidenciou uma fonte confiável para que uma suposta notícia receba o carimbo de verdade. Por isso, procuro investigar com muita cautela o que vem da mídia, pois de lá surgem muitas mentiras protegidas por esse selo. Pobre Pedrinho, que já fez parte dessa instituição e hoje é agredido por ela, validando a expressão rei morto, rei posto. E que se dane a lealdade. Aliás, um valor que se afasta cada vez mais da dignidade, seu irmão gêmeo, e se aproxima velozmente da ambição, parente próximo do lucro. Infelizmente, o Vasco depende do dinheiro dos patrocinadores dessas organizações
para sobreviver. Se você decidir criar um canal em uma das diversas plataformas de redes sociais para opinar sobre algum assunto, existe grande possibilidade de você não ser ouvido ou reconhecido na internet. Uma delas, e aí eu me incluo, é o fato de você não ser mesmo um cara conhecido e não se importar em ser. Eu, por exemplo, uso meus textos para não emburrecer totalmente, coisa comum num país que não valoriza o uso correto do idioma pátrio. Às vezes penso que as autoridades incentivam os TikTokers da vida a usarem a imagem ao invés do texto. Como não corro e jamais correrei atrás de patrocínio que interfira no meu direito de dizer o que quiser sobre futebol e o Vasco da Gama, jamais serei um dependente do dinheiro da internet. Aliás, prefiro parar de postar se for pressionado ou proibido de dar minha opinião. Por isso, se você acha que deve divulgar minha opinião ou até criticá-la, fique à vontade. Meu canal, simples e trivial, possui poucos inscritos porque cresce, quando cresce, organicamente. Sempre foi assim e sempre será. Mas o que vemos nas redes sociais é um enxame de pessoas tentando ganhar a vida, e aí estou falando mesmo de dinheiro, usando para isso diversos artifícios. Sabemos que é normal que muita gente tenha entrado nessa onda de canais de redes sociais para obter ganhos financeiros. E aqui na internet, diga-me qual o assunto não é discutido. Tudo que acontece no mundo, na nossa ou na existência de quem quer que seja, é matéria de rede social. Se você conhece algum assunto que nunca tenha passado pelas redes sociais, diga aqui nos comentários. Tudo na vida, relevante ou sem valor, já caiu na internet. A internet possibilitou a criação das redes sociais e elas vieram para ficar, e isso não pode ser revertido, sob pena de cerceamento do direito de manifestação popular e universal. E quando isso ocorre, só tem um nome que o define: ditadura. Claro que estados ditatoriais, e você sabe onde eles estão, tentam evitar e controlar a divulgação de informações e opiniões com diversas nuances. Minha independência ideológica me coloca na boca da caçapa. Governo como o nosso, à beira ou já no fundo do precipício democrático, com uma imprensa tradicional dependendo das verbas publicitárias dele, tenta controlar a internet para esconder opiniões discordantes. Mas a internet não perdoa. E aos poucos a ignorância popular, contrariamente ao desejo das ideologias esquerdistas, está abrindo os olhos para a realidade graças à informação difundida de forma descentralizada. Mudando um pouco de assunto, vou falar da situação dos estádios brasileiros. Por causa da violência, da politização do esporte e das drogas, é que quase não existem estádios para mais de 70 mil pessoas. Eu já fui a um jogo classificatório da Copa do Mundo no dia 31 de agosto de 1969, com mais de 200 mil pessoas no Maracanã antigo, onde cabia o tanto de pessoas que quisessem ir ao jogo. Era contra o Paraguai e ganhamos por 1-0. E não teve problema nenhum, a não ser o sufoco de assistir ao jogo espremido. Hoje o futebol é caro e os cartolas preferem estádios de 50, 60 mil pessoas, com ingressos bem altos. Até porque é cada vez mais difícil encher um estádio. O brasileiro só vai aos campos porque ele é muito fanático pelo futebol. Mas com os dirigentes e os problemas de segurança que temos, cada vez menos pessoas vão comparecer. É preferível assistir pela TV ou pela internet. Por isso cresce cada vez mais a transmissão de conteúdo pela rede. E cada vez menos pessoas têm coragem de se expor nas ruas. Ou eu vou à praia, ou ao futebol, ou ao barzinho.
tudo não dá. É muito risco para correr de uma vez só. Pois é, o Vasco continua sendo o saco de pancada preferido da mídia. E quando se junta a ela uma cultura que incentiva o emburrecimento popular, aí é a sopa no mel. Por isso, vou cada vez mais me dedicar a combater o politicamente correto, o mal de nossos dias. Pobre Pedrinho e pobres jogadores que aqui estão e que não têm culpa de terem sido contratados. Aliás, Pedrinho, você sabia que o City Football Group, conglomerado de clubes do qual fazem parte o Manchester City e o Bahia, registrou prejuízo de cerca de 122 milhões de libras, 922 milhões de reais antes dos impostos na temporada 23-24? E com isso o grupo acumulou prejuízo de 972,8 milhões de libras, cerca de 7,3 bilhões de reais desde a sua criação em 2013? Uau! E aí, torcedor? Vamos ajudar quem o Pedrinho deve escolher para administrar o futebol do Vasco? Culpar diretorias, empresas, jogadores e o que mais quiser até hoje não vale mais. Você tem coragem para indicar um novo dono para o futebol do clube? Prefere ficar em cima do muro ou prefere ficar criticando e seguindo jornalistas que o tratam como bobo? Depois que a decisão for tomada, não vale correr da raia. Bom, amigo, até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite. Amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas.